Alguns irmãos que ainda estão fora, queremos convidar para estar conosco, para iniciarmos louvando ao Senhor. Pastor Elias estará dirigindo esta programação. Meus amados, prazer estarmos aqui na presença do Senhor, alegria imensa, podendo exaltar o bendito nome do nosso Deus, depois de uma boa noite de descanso, também já podemos degustar de um ótimo café. Agora estamos aqui juntos para esse tempo na qual vamos louvar o nome do Senhor cantando, como também estaremos aprendendo, refletindo e aplicando em nossas vidas o que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmos de número 130, diz o seguinte, Salmos 130, os irmãos podem abrir suas Bíblias. Assim diz a palavra do Senhor. Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mas que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel deposita toda a esperança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim e com ele vem plena redenção. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua bendita palavra, com esse mesmo entendimento e alegria em servir ao Senhor, em sermos servos do Senhor. Quero convidar o pastor Carlos, que estará conduzindo na regência o hino de número 8 do nosso programa. Vinde cristãos, cantai. Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé aqueles que podem. Cantemos ao Senhor, vinde cristãos, cantai. Sentar. Esta feita nós vamos convidar o pastor Wellington, que vai orar. Vamos
agradecer ao nosso Deus, né, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos juntos. Que alegria, né, que bênção poder rever irmãos, conhecer outros. Uma satisfação enorme. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua excelsa graça em nossas vidas. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado, Deus, pela comunhão com o Senhor e com os nossos que nesta manhã, ó Deus, possamos te adorar em todo diante da tua majestade, ó Deus, reconhecer tua graça, tua bondade para conosco. Abençoa, Deus, toda essa programação. Abençoa, Deus, tua palavra que vai ser ensinada e também, ó Deus, as decisões que vão ser tomadas aqui. Oramos pedindo a sua bênção no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos também ter a oportunidade de ouvirmos uma mensagem cantada pelos irmãos Josinísia, Fernanda, Jaime e Raniel, quarteto.
Nós vamos louvar o Senhor, após esta bela canção, esse louvor ao Senhor. Nós vamos novamente convidar o pastor Carlos para entoarmos o de número 13, Senhor, se em meu caminho. Vai ser especial, né? Então, os que conhecem podem cantar bem mais alto para que os que não conhecem possam aprender. Segunda estrofe. 100 dias devoentos de provações e dor, ouvires meus lamentos, subindo a ti, Senhor, os prantos alivia, fazem lembrar-me a mim, o mesmo em agonia, sozinho no jardim. Se os fardos me pesarem e vires, ó Jesus, meus ombros se vergarem, cansados sob a cruz. Ó, vem, pois, recordar-me que em Jerusalém sofreste carregando pesada cruz também, que a cruz iluminada em que mostraste amor, conserve levantada a minha fé, Senhor, que além de todo pranto meus olhos possam ver a ti, Cordeiro Santo, razão do meu viver. Vamos ficar de pé e cantar o segundo hino, e penso que esse todos conhecem. Mais uma vez, eu vou só lembrar que a letra que cantaremos é do Hinário para o Culto Cristão, então esteja atento ao slide, porque algumas palavras vão modificar. E no refrão, nós vamos tentar fazer um crescendo, iniciando um pouco mais lento, as ondas atendem ao meu mandar, e também mais suave, até chegarmos lá na fermata, Rei do Céu e Mar, em um forte, mostrando um pouco da cena daquele barco que estava talvez submergindo, mas um Senhor dizendo: estou aqui, é só confiar que vocês terão sossego. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim
chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração nos acalma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens surgindo do mar, tais águas não podem naufragar, me leva o Senhor em o céu. Todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos, meus irmãos, nesse momento, passar a palavra ao pastor Paulo Alves e vamos continuar com esse tempo de adoração ao Senhor. Estava conversando com o Dr. Herman e descobri que ele é de Boa Viagem, no Ceará. Eu trabalhei ali, nós fundamos a primeira igreja batista regular de Boa Viagem, no ano 91 a 95, quando eu retornei ao Cariri. Aí eu perguntei, naquela época também eu fui secretário municipal naquela cidade. Eu disse: doutor, o senhor lembra de mim? Ele disse: pastor, eu só tinha 2 anos. Queremos convidar então o Dr. Herman Capistrano para nos abençoar com esta palestra. Bom dia, amados irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano sobre todas as coisas, sobre os nossos corpos, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, nós te suplicamos que hoje o Senhor nos direcione, nos dê sabedoria, guie os nossos corações para aprendermos mais de Ti, como o Senhor cuida de nós em todas as áreas das nossas vidas. Que nossos corações estejam voltados para aprender mais de Ti e sair daqui mais parecidos contigo. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, e como eu mencionei ontem, nós sempre vamos começar e terminar as nossas palestras com a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos começar com este versículo que tanto nos fala e tão comum, e tão presente na nossa vida, naqueles que já seguem a vida cristã. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que é muito comum, infelizmente, nas nossas igrejas, que gera algumas polêmicas que precisam ser tratadas, e tudo isso deve ser feito com base na luz da palavra de Deus, que, como nós já falamos, é a nossa regra de fé e prática. E o que nós vemos é que muitos crentes fiéis, membros das nossas igrejas, que leem as suas Bíblias, que oram, que frequentam os cultos, que evangelizam, que servem, encontram-se muitas vezes abatidos, angustiados, desanimados e até mesmo desesperados. E aí surge a pergunta:
como alguém redimido, cheio do Espírito e herdeiro das promessas eternas, pode ficar em tamanha tristeza? Seria um cristão deprimido uma contradição dos termos das promessas que nós encontramos na palavra de Deus? Que diz que nos traria gozo, nos traria contentamento, nos traria regozijo e alegria? E é sobre isso que nós vamos tratar, porque a palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, ela faz uma análise profunda sobre isso. Nós encontramos homens e mulheres de Deus que enfrentaram aflições profundas e foram tratados por Deus dentro daquilo que necessitavam. Moisés, Elias, Davi, Jó, mesmo o apóstolo Paulo, relataram períodos de intensa angústia. E nós vemos que a Bíblia não ignora o sofrimento humano. Ela reconhece essa fatalidade que vai ocorrer e que ocorre nas nossas vidas. E por isso, nós precisamos descrever e oferecer a direção firme e compassiva para tratar esta questão nas nossas vidas, nos nossos corações, e para ajudar aqueles que sofrem e passam por essas dificuldades a encontrar a solução bíblica para essa questão tão relevante. E o Salmo 42 é um exemplo disso. No versículo 11, e aqui eu usei a versão corrigida e fiel, porque retrata bem a mensagem que quer passar. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? No versículo 11 ele lembra: espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o Deus meu. Na versão diz, a Almeida Revisada fala o meu auxílio, mas na corrigida ele diz a salvação da minha face. Então nós vemos que a Bíblia não está preocupada somente com o semblante do nosso rosto, mas antes disso ela quer tratar aquilo que faz mudar o semblante do nosso rosto. Ela quer que nós examinemos a causa profunda e aquela causa que está inerentemente ligada com o nosso semblante, que pode estar triste ou alegre, a depender daquilo que está no nosso coração. E então nós queremos mostrar hoje, obviamente eu vou tratar isto também dentro do ponto de vista médico, mas que a depressão não é algo somente clínico ou emocional. Não são sintomas que surgem, que precisam de tratamento, nem tampouco sentimentos que aparecem. Mas antes de tudo, a depressão, ela tem um forte cunho espiritual. Nós já vimos aqui ontem, com o pastor Marcos Granconato, que nós não temos essa separação de corpo, alma e espírito. Quando Deus nos criou, Ele nos criou um. E Ele nos criou para que tenhamos igual relevância em tratar cada uma dessas partes da nossa vida. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas por que nós devemos encarar isto desta forma? Primeiro, porque isso afeta o nosso testemunho. Como nós já falamos, o mundo vai ver e disse: esses são os crentes? Esses são os servos do Senhor que andam cabisbaixos e tristes, desesperados com a vida? Ela afeta e enfraquece a missão da igreja, ao passo que o nosso testemunho perde força quando o mundo nos vê abatidos, enquanto Cristo nos promete um regozijo. Nem sempre alegria, mas um regozijo. E nós vamos comentar sobre isso. E por fim, deturpa a glória do Senhor. Porque se Deus nos prometeu uma vida abundante, e nós vivemos uma vida triste e amargurada, nós não vamos refletir a glória das promessas do Senhor nas nossas vidas. Dessa forma, nós temos que enfrentar este problema, primeiro, por amor ao reino de Deus, porque isso tem um impacto em como nossa vida vai demonstrar o que é o reino de Deus. E em segundo, por um louvor à glória de Deus,
uma vez que nós somos espelhos, semelhança sua, e quando nós demonstramos ao mundo que estamos abatidos, tristes, fracos e cansados, nós deixamos de dar a glória e o louvor ao nosso Deus. Contudo, meus irmãos, para nós tratarmos esse assunto que é a depressão de uma maneira fiel, nós não podemos nos basear somente em experiências pessoais, testemunhos emocionados ou posições, opiniões culturais. Nós precisamos estar fiados e confiados nos princípios bíblicos, que, como nós já falamos, é a única regra de fé e prática para conduzir as nossas vidas, nos dando nossa esperança e nosso consolo. Somente a Escritura é capaz de trazer luz aos corações obscurecidos e desesperados e apontar para um caminho verdadeiro, que não ignora a dor. Nós já vimos que a Bíblia não ignora a dor, mas a redime e traz a solução. E é isso que nós queremos mostrar hoje para os irmãos. E então nós queremos primeiro dizer o que pode causar isso. Quais são as causas da depressão? E aqui nós não vamos mergulhar tanto no aspecto biológico, nem no aspecto técnico, porque senão nós entraríamos num discurso que duraria aqui 2 dias, mas depois os irmãos, se quiserem, podem me procurar para saber mais da biologia, mas eu quero tratar do que causa de uma forma mais macroscópica. A depressão, ela não surge do nada. Existem muitos caminhos para o qual ela pode se manifestar. E o importante para que nós tenhamos a habilidade de tratá-la é reconhecer quais fatores, direta ou indiretamente, causaram isso, causaram o seu surgimento. E nós falaremos de 3, e o primeiro dele são as pressões da vida. E um exemplo que nós temos bem, que começamos ontem a retomar e vamos continuar falando dele, é o de Elias. Quando nós vemos lá o que Elias passou em 1 Reis 19, nós vemos que ele vinha de uma série de perseguições, de lutas espirituais, perseguição de Jezabel e de Acabe, que queriam matá-lo, e ainda achava que estava sozinho. Então nós podemos encontrar pressão nas atividades cotidianas, muitas vezes nossa família, lutas na igreja, ondas de oposição se levantam contra nós e acabamos por entrar em colapso, um colapso de exaustão, como nós vimos ontem. Então as pressões externas, elas exercem um papel sobre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, de forma que, se nós não tivermos com a bagagem correta e orientados de forma correta, nós vamos colapsar. Então, uma falha no casamento, um filho rebelde, às vezes você cria um filho nos caminhos do Senhor, faz tudo e de repente o filho decide tomar um outro rumo. E aquilo nos causa um desespero, um espanto, e a gente não consegue entender, e o desgosto, e aquele desgosto, quando não é tratado, vai tomando proporções, e isso ganha um ar de depressão. A morte de um ente querido, um luto não resolvido, um assalto violento, um sequestro, o combate militar, ou até um desastre natural. Felizmente, no nosso país, nós temos a bênção de não ter, mas nós vemos vários países em que acontecem terremotos e morrem milhares e milhares, acontecem furacões e morrem centenas de pessoas. E tudo isso, as pressões externas da vida, quando nós não temos a proteção correta e a visão correta de como Deus age nas nossas vidas e no mundo, pode nos fazer a levar à depressão. E ainda nós vemos na palavra de Deus que o peso contínuo do desapontamento e das frustrações frequentes pode nos levar também a isso. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então, quando nós depositamos muito nossa esperança em algo e nós não conseguimos alcançar, aquilo vai gerando uma angústia, uma ansiedade que, se não for tratada, culminará com uma depressão.
Mas nós também temos enfermidades físicas. Meus irmãos, infelizmente, por causa do pecado original, nossos corpos vão se deteriorar e vão mostrar sinais de fragilidade. Nós vimos isso aqui ontem e também à noite o pastor frisou isso. E nós vimos como o pecado que se alastra por toda a criação causa este mal. E temos exemplos bíblicos disso. Emã, lá no Salmo 88, disse: minha vida já beira a morte, os meus olhos desfalecem de aflição, aflito e prestes a expirar estou desde moço. Então, todas as debilidades físicas e espirituais daquele homem vinham trazendo um peso de sofrimento desde a sua mocidade. E o exemplo que talvez todos nós já conhecemos é a enfermidade física do próprio Jó. E lá em Jó 10:1 ele diz: a minha alma tem tédio a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com amargura da minha alma. De forma que os nossos corpos, meus irmãos, eles são suscetíveis ao mau funcionamento de hormônios, até mesmo de tratamentos médicos. Muitas vezes nós temos, por exemplo, um câncer que precisa ser tratado com remédios fortes, que são quimioterápicos, e às vezes efeitos adversos desses quimioterápicos podem nos levar a algum tipo de abatimento emocional junto com a debilidade da própria doença, que geralmente é pesada, de forma que Satanás se aproveita rapidamente das nossas fragilidades físicas, transformando-as em fragilidades espirituais, na tentativa de nos levar ao desespero. E mais uma vez, chega a depressão. Mas aqui nós podemos ver a lista de doenças que podem causar depressão. Por exemplo, um distúrbio na tireoide, tanto quando ela funciona para mais, que é o hipertireoidismo, quando ela funciona para menos. O hiperparatireoidismo, a paratireoide é um órgãozinho que está bem colado na tireoide, por isso que é paratireoide. E ela leva a distúrbios no cálcio, que é um íon que controla muitas das nossas funções do corpo, entre força muscular, disposição, a constituição dos nossos ossos. Doença de Addison, que é algo mais raro e mais difícil de explicar, então vou só citar para vocês. Distúrbios no sódio. Então é muito comum chegar no meu consultório um idoso que toma vários antihipertensivos, e alguns desses remédios para pressão, que são os antihipertensivos, baixam o sódio de forma crônica, e eles chegam moles, abatidos, tristes, e quando a gente vai ver, o que está acontecendo é um distúrbio no sódio. E a gente precisa corrigir isso por meio de ajustes medicamentosos. O hipopituitarismo, a pituitária ou hipófise, é uma glândula que é a glândula mestra dos nossos hormônios, e ela controla várias funções, e distúrbios nela podem ocasionar isso. Doença de Parkinson. Então nós sabemos hoje que a doença de Parkinson, ela causa alterações cerebrais de várias vias que predispõem os pacientes que a têm a terem fortes transtornos de humor. Algumas síndromes demenciais, o Alzheimer, por exemplo, que no início dos sintomas, quando o paciente ainda percebe que está se esquecendo, fica triste porque ele percebe que está se esquecendo. Nos graus moderados a avançados ele não percebe mais nem isso, mas no início, que isso dura ainda alguns anos, ele percebe que está esquecido e que não dá mais conta, e que esquece o nome de filho, e que se perde às vezes dentro de casa, e que se perde na rua, e isso pode levar a essas tristezas e algumas carências vitamínicas. Então, às vezes o paciente chega com a deficiência de uma vitamina que é muito importante para o sistema nervoso, tanto central como periférico, que é a vitamina B12. E a deficiência crônica dessa vitamina pode levar a tantos sintomas que os irmãos nem imaginam. E às vezes a causa da nossa tristeza, do nosso abatimento, são causas físicas que podem ser revertidas e tratadas. De forma, meus irmãos, que o nosso Deus se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E por isso eu falei aos irmãos que a palavra de Deus,
ela não despreza o sofrimento e ela vai tratando o sofrimento em cada uma das camadas da nossa vida, seja na parte física, emocional ou espiritual. E por fim, meus irmãos, nós não poderíamos deixar de citar o pecado. O pecado não tratado, o pecado escondido, é uma das grandes causas de depressão que nós encontramos nos nossos dias de hoje. E nós vamos ver que nós precisamos esquadrinhar o nosso coração, porque às vezes nem nós mesmos sabemos que a causa do que nós estamos passando pode ser por causa de um pecado que está guardado ali há décadas e precisa ser enfrentado ou combatido. Preocupação, ansiedade, temores, relacionamentos pecaminosos, falta de cuidado com os nossos corpos, como nós vimos ontem, rebeldia, adultério, homossexualidade, mentiras, pornografia. Olha que desgraça que essa última aqui está fazendo nas nossas vidas hoje em dia. É uma desgraça porque causa uma alteração gigantesca no nosso cérebro. Deixe-me lhe dizer, irmãos, já existem dezenas de estudos científicos que mostram que o efeito de um vídeo pornográfico no nosso cérebro é semelhante à cocaína. É semelhante à cocaína na liberação de neurotransmissores. E, consequentemente, o efeito da abstinência e da falta dela também é semelhante à abstinência e à falta deste mal. Então, muitas vezes, o uso crônico da pornografia tem levado vários e vários cristãos ao poço da depressão. E isso geralmente é muito escondido. Isso é feito num quarto trancado, no banheiro, sempre, e precisa ser enfrentado. E nós vemos exemplos também, Davi falou no Salmo 32, 2 e 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, dado que nós conversamos até agora sobre as causas, venho aqui a primeira pergunta que às vezes gera polêmica. Depressão é doença ou não? Não vou tentar encontrar um ponto pacífico na resposta desta pergunta, mas eu queria lhes mostrar um ponto de vista equilibrado, bíblico e científico, que nos leve a responder essa pergunta de uma forma que não leve em conta as nossas vaidades ou opiniões pessoais, mas a forma como Deus trata de nós de forma cuidadosa e amorosa. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer, respondendo essa pergunta, é algo que nós já repetimos aqui algumas vezes. É que nós somos uma unidade. Nós somos corpo, mente e espírito, independente se você é dicotomista ou tricotomista, eu coloquei aqui a minha posição, mas qualquer coisa você junta as duas bolinhas do meio assim, numa só, o que importa é esse círculo que une. Entendam, meus irmãos, que se eu tenho uma fragilidade no meu corpo, a minha mente e o meu espírito sofrem. Se eu tenho uma fragilidade na minha mente, o meu espírito e o meu corpo sofrem. E sucessivamente isso acontece com o espírito também. De forma que qualquer uma alteração ou mau uso de um deles trará repercussão sobre os demais. E muitos discutem que depressão não pode ser uma doença porque nós não temos um exame que diagnostique ou que dose alguma coisa que dê positivo ou negativo, ou que diga se tiver até 10 está normal, se tiver de 10 para cima está alterado. E dizem não pode ser uma doença, porque eu não tenho um número. Se eu fizer uma tomografia, ela vai estar normal. Se eu fizer um eletroencefalograma, ele vai estar normal. Se eu fizer um eletrocardiograma, ele vai estar normal. Então, se eu não puder provar com o exame,
isso não é uma doença. E deixe-me dizer que isso é um pensamento completamente equivocado. Quem aqui tem enxaqueca? Muito bem. Vocês sabem qual exame existe para diagnosticar enxaqueca? Nenhum exame, meu irmão. O diagnóstico de enxaqueca é completamente clínico. Alguém tem dúvida que enxaqueca existe? Não, quem sente aqui vai depois lhe contar como é a experiência. Eu tenho, é terrível. Você vai fazer a ressonância mais moderna de Harvard, vai dar normal. Você vai fazer todos os seus exames de sangue e eles vão dar normais. Porém, hoje, nos últimos 5 anos, nós evoluímos na tecnologia e existem alguns tipos de ressonâncias funcionais que são feitas no campo de pesquisa científica, não está disponível para que nós façamos no dia a dia, que mostram que 24 a 48 horas antes da dor, já há alterações em determinadas áreas do cérebro que culminarão com o início da dor. Então, muitas vezes, por décadas, centenas e até milhares de anos, a tecnologia não conseguiu avançar ainda para provar e mostrar numa imagem que aquilo que você sente é de fato doença. Então, meus irmãos, durante centenas de anos, a medicina, ela se comportou e foi trabalhando com seus métodos assim. Até 1950, nós não tínhamos tomografia. Então, se a pessoa ficava com um lado paralisado do corpo, você não sabia se era um tumor, você não sabia se era um AVC, a menos que a pessoa morresse e você abrisse a cabeça e identificasse lá o que era que estava acontecendo. Da mesma forma, hoje, com a depressão, nós já temos, hoje, vários estudos que mostram, em imagens funcionais, que fica difícil explicar aqui, mas os irmãos vão confiar em mim, depois eu posso lhes mostrar, que mostram que a rede de interligação de neurônios de uma pessoa sem depressão é completamente diferente de uma rede de neurônios de uma pessoa com depressão. Então, não ter um papel, um exame, um número, para demonstrar que aquilo é uma doença, para a discussão de diagnóstico médico é uma falácia, porque muitos dos diagnósticos que nós damos de doenças que são comprovadamente reais, não se dão por meio de exames que mostram sim ou não, mas são baseados nos sintomas que o paciente sente, no sofrimento real do paciente e a resposta ao tratamento que ele tem, quando ele é tratado de forma correta para aquela doença. E a medicina, ela usa escalas e critérios para definir as doenças. Irmãos, diagnosticar para a medicina por meio de escalas e critérios é inevitável. Como eu vou catalogar milhares e milhares de doenças e fazer com que elas sejam chamadas e reconhecidas em todo o planeta de uma forma que haja uma comunicação científica plena? Esse é o objetivo de categorizar as doenças, porque o que eu chamo de enxaqueca no Brasil tem que ser igual ao que eu chamo de enxaqueca no Japão. Senão a gente não consegue evoluir. Então a categorização, ela busca acima de tudo facilitar a comunicação científica para que a evolução médica progrida tanto na descoberta precoce de doenças como nos tratamentos. E na psiquiatria, nós temos um manual que se chama DSM, que é um manual de distúrbios mentais, que atualmente já está na 5ª edição. E ele coloca alguns critérios que a psiquiatria considera como sendo os critérios para se ter depressão. E eles são aqui, estes 9 critérios. Esses 2 primeiros estão em negrito, porque eles são o que nós chamamos de sintomas cardinais. Então, para se ter depressão, você deve ter um ou outro, ou os 2, mais 4 destes daqui de baixo.
E calma, eu não estou defendendo piamente aqui estes critérios, eu os coloquei para que nós possamos discutir como nós devemos abordá-lo frente à verdade bíblica, mas uma tristeza, uma perda de interesse ou prazer que nós chamamos num termo técnico que se chama anedonia, alterações do apetite, alterações do sono, fadiga, baixa autoestima, dificuldade de concentração, agitação ou retardo psicomotor e pensamentos de morte ou suicídio. Então, um ou dois daqueles 2 sintomas cardinais, mais 4 destes aqui, presentes numa pessoa por um determinado tempo, que varia de algum desses sintomas entre 2 a 4 semanas, leva um médico, seja ele cristão ou não, a poder te diagnosticar com depressão. Mas aí surge algumas perguntas que nós devemos fazer frente a essa abordagem que inicialmente é humanista. Com a verdade que nós temos, nós devemos entender, meus irmãos, que a psiquiatria, ela nunca vai enxergar a depressão como nós enxergamos. Eles não têm isso. Então não adianta a gente ficar brigando com eles para que eles enxerguem isso. Eles não vão ter. Mas nós que temos o privilégio de ter conhecimento da ciência e da verdade, que vai conduzir à ciência verdadeira, devemos encarar alguns aspectos desse diagnóstico psiquiátrico e algumas perguntas que nós queremos fazer para a discussão. É sábio o cristão utilizar escalas seculares? Ou ainda, se for, de que maneira nós devemos utilizar essas escalas? Nós devemos nos tornar bilíngues, ou seja, compreender tanto a linguagem da psiquiatria quanto a da teologia? Ou as características psiquiátricas contradizem as categorias bíblicas, ou até ainda caminham em paralelo? De forma, meus irmãos, que nós precisamos mais uma vez retomar aqui uma abordagem equilibrada, científica e biblicamente informada, justamente para nós evitarmos esses 2 pontos de vista: o entusiasta caloroso pela psiquiatria ou o cético ferrenho pelos diagnósticos psiquiátricos. Porque em qualquer um destes pontos extremados que nós passemos, nós vamos encontrar sérios problemas em tratar das nossas vidas com isto ou da vida dos nossos irmãos que estão sofrendo. Pensando inicialmente no entusiasta caloroso. Suponhamos que você é do ponto de vista que a psiquiatria tem a resposta para todas as coisas e que se eu seguir esses critérios diagnósticos eu estou seguro porque a ciência e o respaldo científico me dão a segurança de que esses diagnósticos vão me dar o nome correto daquilo que eu estou passando. Então, se nós formos um entusiasta caloroso em prol da psiquiatria, nós vamos deixar e vamos negligenciar a abordagem de áreas espirituais e morais, como o sofrimento humano, vergonha, medo, pecado e responsabilidade pessoal, que somente a palavra de Deus vai nos direcionar para tratar. Então, o que vai acontecer? Nossa solução vai ser incompleta e a abordagem vai ser defeituosa. E nós vamos deixar de abranger aqueles 3 aspectos da integralidade da nossa vida. Ao passo que se eu for um cético ferrenho e disser, não, essa psiquiatria aí é invenção que o pessoal da indústria farmacêutica faz para vender mais e mais remédio e lucrar às nossas custas. Mais uma vez eu vou estar negligenciando o impacto físico e as marcas físicas e o sofrimento físico que a depressão traz às nossas vidas. E, mais uma vez, a abordagem será defeituosa e nós vamos dar uma solução incompleta para os problemas. Então, como nós podemos encarar o diagnóstico psiquiátrico de forma a relacionar o uso dele e da palavra de Deus, para que nós, como
conselheiros bíblicos, pastores ou pessoas que sofrem desse problema, possamos lidar de forma equilibrada. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o diagnóstico psiquiátrico ele não deve ser um fim em si mesmo. Nós podemos utilizá-lo como, muitas vezes, um ponto de partida. E nós podemos utilizá-lo como tal, porque, pela própria característica e necessidade, como eu já falei, de categorizar as doenças, eles organizam o sofrimento em categorias úteis. E isso nos ajuda a entender quais são as lutas que aquela pessoa está passando, que muitas vezes nós desconhecemos. Deixe-me voltar aqui a alguns slides e parem aqui. Qual a importância de sabermos estes sintomas? Porque se você, conselheiro bíblico, pastor, está tratando de uma pessoa com sintomas de depressão, você vai ter a lista de coisas para procurar na sua vida e tratar de forma bíblica. Então, médicos e cientistas e psiquiatras em geral, psiquiatras também são médicos, estudaram isso durante centenas de anos e observaram que na maioria, na totalidade das pessoas que apresentam depressão, estes sintomas estão presentes. Então, conhecê-los nos ajuda a encurtar o nosso tempo de observação e oferecer uma ajuda mais pronta e mais rápida. Se eu sei que a pessoa tem uma tristeza profunda, eu vou confrontá-la e procurar solução bíblica para essa tristeza profunda. Se a pessoa perdeu o prazer nas coisas, inclusive nas coisas do Senhor, eu vou confrontá-la e saber por que ela perdeu. E assim com todos os outros sintomas, de forma que conhecer os critérios diagnósticos nos ensina a ter uma abordagem mais útil no aconselhamento bíblico, porque eu sei a pergunta que eu devo fazer para abordar aquele problema. E aí você pode dizer, mas se eu conversasse com a pessoa no decorrer de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 encontros, eu conseguiria perceber. Talvez, mas sabendo disso, você consegue ajudar a pessoa a identificar de uma forma mais rápida, mais assertiva e oferecer consolo e solução para a vida daquela pessoa de uma forma mais clara. Então, essa é uma das formas que nós podemos utilizar os critérios diagnósticos da psiquiatria nos nossos aconselhamentos, trazer esses critérios para que oriente-nos a dar respostas bíblicas para cada um destes sofrimentos que as pessoas passam. E eu vejo isso no consultório. Quando eu identifico, a pessoa chega para mim e eu começo a fazer perguntas assertivas, a pessoa olha assim com a cara de espanto, assim, bola de cristal? É o quê? Ele está conseguindo entrar na minha mente? Não, porque existe um padrão. E se você consegue acessar e direto no ponto, nós ganhamos tempo e vamos tratar de forma mais eficaz, porque nós vamos saber com o que nós estamos lidando. Além disso, os diagnósticos, eles nos sinalizam gravidades e riscos específicos. Meus irmãos, é impressionante como é subestimado a ideação suicida nos problemas psiquiátricos. Sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha de dizer. E se pelos critérios diagnósticos não sabemos que lá no último as pessoas com depressão têm um risco de atentarem contra a própria vida, nós deixaremos e negligenciaremos o nosso aconselhamento bíblico de perguntar: você já pensou em tirar a vida alguma vez? E vamos perder uma oportunidade preciosa de evitar um desastre. Então, conhecer os critérios diagnósticos e as possibilidades nos ajudam a sinalizar graves riscos e assim poder tratá-los de forma assertiva. E muitas vezes nós no aconselhamento não estamos acostumados a tratar com essas coisas e nós nem imaginamos que existe esse risco. E daí a importância de nós olharmos para os critérios. Nós também, quando categorizamos, lembramos, como nós já falamos, que somos almas em corpos físicos que demonstram sofrimento, que demonstram
acometimento. E também nos protegem contra simplificações que podem ocorrer, mostrando que nem sempre aquele costume de deixar as coisas todas organizadas e que nada pode sair do lugar é um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, ou que nem toda tristeza é uma depressão. E um dos grandes motivos pelos quais muitos conselheiros bíblicos e muitos crentes, eles levam a questionar os diagnósticos, é porque realmente eles foram construídos de uma forma observacional e empírica. Embora que no decorrer das décadas, eles foram sendo confirmados como realmente sintomas daquela doença, mas mais do que isso é o tempo. Muitos perguntam assim, mas por que 2 semanas? Mas por que 4 semanas desses sintomas já é uma depressão? E deixe-me lhe dizer, muitas vezes os médicos, e aqui eu faço uma meia-culpa da minha classe, eles utilizam os critérios de forma errada. Existem pesquisas que mostram que cerca de 50% das pessoas que são diagnosticadas com depressão foram diagnosticadas por médicos que não usaram nenhum daqueles 9 critérios. E sai aí, à torta e à direita, dizendo que o mundo tem depressão, e eles estão errados também nesse ponto de vista. Ao passo que dizer que os critérios não servem para nada, porque há um uso errado dos critérios, e essa abordagem que nós estamos fazendo aqui não é bíblica, é um erro também. Porque utilizar de forma equivocada algo bom não invalida de forma alguma a utilidade disto, se nós utilizarmos de forma coerente e com a visão, cosmovisão cristã correta. A definição de tempo entre 2 ou 4 semanas, na verdade, ela não serve para um reforço positivo do diagnóstico. Esse tempo é justamente para que você afaste que aquilo não possa ser uma desilusão amorosa, que daqui a uma semana vai aliviar e vai passar, ou possa ser um luto por alguma coisa que dentro de 4 semanas vai começar a aliviar e a arrefecer. Então, os critérios diagnósticos devem ser usados com sabedoria. E, infelizmente, muitos de nós médicos não sabemos nem quais são os 9 critérios. E qualquer tristeza e qualquer coisa vai ganhando o nome de depressão. Isso é um erro também. E dá a importância de que nós, como igreja, temos de conhecer isto, porque nós podemos ajudar os nossos irmãos dentro da Bíblia e da ciência. De forma que o diagnóstico por si só, ele não define a identidade da pessoa, ele nem oferece uma compreensão completa de sua alma, mas pode nos ajudar a identificar áreas de fraqueza e pecado que precisam ser tratadas. Então, dada essa explanação, nós já vimos as causas da depressão, nós já vimos que sim, nós entendemos que a depressão ela é uma doença que pode ou não começar no espírito, mas certamente vai chegar lá em algum momento, pela unidade que nós vemos do corpo e das partes do nosso ser que nos compõem. Nós devemos procurar soluções bíblicas inicialmente para a depressão. Deixe-me lhe dizer, toda depressão precisa de um conselheiro bíblico, precisa de uma orientação bíblica. Mas nem toda depressão precisa de um médico. Olha só, um médico dizendo isso? Sim. Eu reforço. Toda depressão precisa ser tratada à luz da palavra de Deus em primeiro lugar. Mas nem toda depressão precisa de um médico. E nós vamos ver um pouco sobre isso também. E a primeira solução que nós devemos encontrar é examinar o nosso coração. O que nós estamos comunicando com o nosso rosto, com as nossas ações, com as nossas palavras? Que tipo de tristeza nós estamos passando? Esse autoexame, meus irmãos, é importante.
Salmo 139, 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aqui, meus irmãos, nós devemos esquadrinhar mesmo o nosso coração, porque Satanás, ele muitas vezes consegue que nós nos concentremos no passado, em certo pecado que cometemos, ou no tempo que nós desperdiçamos. E quando ele não consegue fazer isso com o passado, ele pega as incertezas e as preocupações do futuro e traz para o presente, para o nosso coração. E a partir daí o nosso coração fica inquieto, e as nossas emoções começam a nos dominar e trazer sentimentos ruins, de forma que um cuidado que nós devemos ter ao examinar os nossos corações é que nós não devemos colocar as nossas emoções no centro. As nossas emoções, elas não podem falar mais alto do que a nossa alma e a nossa busca pelo Senhor. Salmo 42, 5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E continua: espera em Deus. Então, ao mesmo tempo que o salmista ele se interroga por aquele sentimento que está no seu coração e afligindo a sua alma, ele diz: ó, não é você que manda em mim, não. Espera em Deus. Nós devemos evitar o erro de nos concentrarmos em nossas emoções. Nós não devemos colocá-la no centro, porque se nós colocarmos no centro, como nós comentamos ontem, Jeremias vai dizer: enganoso é o nosso coração. E se nós não entregarmos as nossas emoções para que Deus sonde e nos mostre o caminho, e nos entregarmos à tristeza, identificarmos o pecado e nos jogarmos na autopiedade, ou até mesmo querermos justificar a nossa tristeza e a nossa doença por um sofrimento da infância, ou porque meu pai me abandonou, ou porque eu sou um filho adotivo, ou porque nós vamos estar focando nas nossas emoções. E a solução que o salmista traz é: espera em Deus. Então nós devemos examinar o nosso coração, identificar e imediatamente entregar as nossas emoções ao Senhor, para que Ele possa tratá-las. E deixe-me lhes dar um conselho. Existe um livro que se chama Depressão Espiritual, que é escrito pelo Dr. Martin Lloyd Jones, um pastor inglês que também era médico, muito bom. É um livro muito denso, mas sobre esse assunto eu gostaria que, se vocês pudessem, tem PDF na internet, lessem o capítulo 8, que fala sobre as emoções. Como ele vai tratar esse tema de uma forma tão especial e como ele nos alerta para que nós não nos deixemos guiar pelas nossas emoções, para que nós sejamos guiados pelo Senhor e pela sua palavra. Então fica o nosso conselho aqui para esse primeiro ponto. Em segundo, nós devemos evitar o medo, regozijando-se nas nossas tribulações. Se nós nos lembrarmos mais uma vez de Elias, após vencer os 450 profetas de Baal e ser jurado de morte por Jezabel, vemos que sua primeira reação diante da perseguição foi o medo. Lá em 1 Reis 19:3 diz assim: temendo, pois Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. Vejam, meus irmãos, um homem que fez chover pela oração, que enfrentou toda uma nação perversa e enfrentou 450 profetas ímpios sozinho no poder do Senhor. Em um determinado momento, na sua fragilidade humana, ele temeu. E o medo tomou conta dele e ele fugiu. O mesmo aconteceu com Abraão, lá em Gênesis 12:11. E é interessante como sempre esses episódios de medo e de temor parecem assaltar os servos do Senhor após grandes momentos de promessas e grandes vitórias. Então, atenção, um alerta: sempre depois de grandes vitórias e de grandes bênçãos, prepara,
porque o risco da queda pode chegar. Isso tem diversos exemplos aqui. Quando a terra se encheu de fome e Abraão fugiu para o Egito para fugir da fome, é um trecho que ocorre logo em seguida do capítulo 12, quando Deus diz para Abraão que ele seria um pai de uma grande nação, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e que ele prometeu que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, ou como os grãos de areia. E aí, momentos depois, Abraão se viu na fome e se desesperou, teve medo, e recorreu a uma nação ímpia. Em vez de recorrer ao Senhor, ele teve medo. Mentiu, porque teve medo de ser reconhecido como esposo de Sara, e a Bíblia diz que Sara era formosa. Ele disse: olha, não diga que você é minha esposa, não diga que você é minha irmã. E aí Faraó pegou Sara para ser sua esposa. E obviamente a mão do Senhor pesou sobre Faraó. Mas o que nós queremos destacar aqui é que ele teve medo de ser morto depois da promessa que Deus tinha feito, que ele seria pai de uma grande nação. Isaac não tinha nascido aqui ainda. E ele disse assim: mas Deus me prometeu que eu vou ser pai de grande nação, eu não tenho um filho ainda, eu vou morrer. Tem lógica, mas quando o medo nos domina, não existe lógica. De forma, meus irmãos, que nós devemos fugir do medo. A depressão, ela nos dá medo, mas nós devemos entregar esses medos na mão do Senhor, para nós fugirmos dele. Ao passo que nós também não podemos temer as tribulações, porque Mateus 5, 11, 22 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, meus irmãos, quando nós estamos abatidos e com medo por causa das oposições e das pressões por causa do fiel testemunho e do fiel serviço a Cristo, nós devemos abandonar o medo e nos regozijar, porque nós somos colocados na categoria dos profetas que vieram antes de nós. Nós somos elevados a esse patamar. E isso é um consolo para o nosso coração, porque como nós ouvimos na pregação de hoje, a nossa esperança é o galardão que está nos céus. Então nós não devemos temer as coisas que aqui acontecem. Uma forma de nós nos livrarmos da depressão é tirarmos o nosso foco do horizontal e mantermos a nossa direção na vertical, em direção ao Senhor. A outra forma de nós evitarmos a depressão é evitando a autoconfiança e confiando na soberania do nosso Deus. E mais uma vez nós queremos aqui trazer o exemplo de Elias. Elias tentou resolver o seu problema por conta própria. Um homem que tinha visto o poder de Deus em fazer chover depois de 3 anos e meio. Um homem que tinha visto descer fogo do céu e não só queimar o sacrifício, mas lamber a água, queimou até a pedra. Ele, pela primeira vez, ele mesmo, olha a preciosidade do detalhe que traz a palavra de Deus. Lá em 1 Reis 19:4 diz que ele mesmo, nesse momento, ele esqueceu de depender do Senhor. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho do dia. Ele se desesperou e confiou nas suas próprias forças. E ele mesmo quis dar uma solução para o seu problema. Em outros tempos, ele teria esperado pela palavra do Senhor, como já fez em exemplos anteriores. E assim como ele, quando nós estamos deprimidos, nós tentamos entender como chegamos até este ponto. Mas por que eu estou assim? Será que foi isso? Mas por que isso acontece na minha vida? Eu sou um servo tão fiel do Senhor, vou à igreja e o sentimento de culpa vai se amontoando e nós vemos um desespero tão grande que nós queremos agir por nossa própria conta. E aí nós vemos que as engrenagens emperram e tudo dá um curto-circuito, porque nós esquecemos de descansar no Senhor que
sustenta e sustém as nossas vidas. Jó também foi um exemplo disso, mas ele já foi um exemplo um pouco diferente, porque ele confiou no Senhor, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Jó 2:10 diz assim: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então, quando toda a desgraça tinha acontecido no Jó, ele disse: mas Deus é soberano, dele vem o bem, e também dele não poderia vir o mal. E nós vemos aqui, meus irmãos, como o sofrimento de Jó permaneceu um mistério para ele a vida inteira. Nós sabemos o que aconteceu com Jó, mas nós entendemos pela Bíblia que Deus nunca revelou a Jó o motivo de todo aquele sofrimento. Do início ao fim da sua vida, ele passou por tudo sem saber, mas ele confiou no propósito do Senhor e na sua grandeza. E nós vimos que Jó não tinha cometido um pecado específico, viu? Jó era piedoso, andava nos caminhos do Senhor, e ele foi provado, mesmo sem ter cometido um pecado que tenha levado a tanta desgraça que ele passou. E quando ele foi querer inquirir ao Senhor pelos motivos pelos quais ele estava passando, o Senhor o confrontou, e ele reconheceu: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E ainda diz mais: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, seria como ouro. Então, descansar na soberania de Deus é um pouco daquele hino que nós cantamos: regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Então, meus irmãos, muitas vezes nós não vamos entender porque nós estamos passando por aquilo, mas descansar na soberania do nosso Deus vai nos fazer entender que este é um caminho para o qual o Senhor está usando para nos tratar e nos livrar e nos tornar como ouro. Por quê? Porque os pensamentos do nosso Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos, os caminhos do Senhor. Mas certamente os caminhos do Senhor são os melhores. Então reconheça a soberania e a bondade de Deus como o primeiro passo contra a autoconfiança que muitas vezes nos leva ao desespero. E evite a autoconfiança praticando a oração. Elias caiu em oração, mais uma vez aqui retomando o exemplo desse profeta que tanto tem a nos ensinar, após um tempo de grandes vitórias pela oração. Nós já falamos, ele orou e veio chuva, ele orou e caiu fogo do céu. Em um momento subsequente, quando ele não orou e confiou no seu próprio entendimento, ele caiu. Meus irmãos, nós devemos orar. Primeiro, porque é uma ordem do nosso Senhor, e segundo, porque Deus, Ele não se surpreende com os nossos questionamentos e nossas dores. Nós vimos que Ele sabe que nós somos pó, mas Ele quer que nós nos derramemos diante dEle como uma forma de dependência, evitando a autossuficiência, sabendo que tudo provém dEle. Salmo 41 diz: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouvi quando clamei por socorro. O Senhor quer que nós clamemos pela sua ajuda, porque quando nós clamamos por ajuda do nosso Deus, isso ajuda o nosso coração a entender que a força não está em nós, a força está na dependência do nosso Senhor. E diz mais: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Nós lemos esse salmo hoje: das profundezas clamo a ti. E é interessante que aqui, no versículo 7, que nós lemos, isso me chamou bastante atenção, diz assim: espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Então, quando nós esperamos e confiamos no Senhor e depositamos nossas vidas pela oração, há
copiosa redenção. E em 1 Pedro 5:6 nos lembra: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então, meus irmãos, descansem na oração, porque nós temos certeza que nós temos um Deus que Ele ouve e nos responde. Não esqueçam desta arma contra esse mal tão grande. E depois, nós queremos ainda lembrar que nós devemos evitar a autoconfiança buscando a comunhão. Na comunhão com os crentes, nós encontramos forças para perseverar, pois compartilhamos de um consolo que vem do próprio Deus. Hebreus 10:24 nos lembra: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A comunhão com os outros irmãos nos mantém acesos e vivos para que nós continuemos servindo ao Senhor. E em 1 Coríntios 12:26 nos lembra que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando o seu dedo dói, a dor não fica só aqui. Todo o corpo sofre por causa dessa dor. E dependendo da intensidade de dor, até a face muda também. E nós devemos buscar comunhão, porque há um conselho em Provérbios que nos diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma tendência, irmãos, de quando nós estamos passando pela depressão, nós não queremos levantar da nossa cama, não queremos sair do nosso quarto, não queremos ver pessoas, e isso é uma estratégia de Satanás para evitar que nós solucionemos o nosso problema, porque ele quer nos lembrar e quer nos fazer sentir como se nós não fôssemos pertencentes a um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, essa vontade de ficar sozinho, muito mais do que um sintoma, é algo que é colocado no nosso coração, para que impeça mais e mais que nós resolvamos esse problema, né? E Elias, mais uma vez, nos traz um exemplo disso. Lá em 1 Reis 19:14, ele diz: só fiquei eu. Aqui a nação todinha, só fiquei eu. E nesse momento de debilidade que às vezes nós passamos, a gente se torna um pouco egoísta e egocêntrico, e a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo inteiro e só nós estamos passando por dificuldades. E aí mais à frente, no versículo 18, o Senhor disse assim: está só não, você não está só, porque eu sou soberano, eu cuido de tudo, e eu conservei outros 7.000, que assim como você, não se dobraram a Baal. Então, meus irmãos, aqui nós vemos um exemplo de como o Senhor se importa que nós estejamos em comunhão. E quando Deus falou para Elias sobre esses 7.000, ele quis também dar um ânimo: olhe, o seu ministério não foi em vão. Você acha que você está sozinho, mas pela força da palavra de Deus que vem por meio de você, outros 7.000 foram encorajados a não se dobrar diante de Baal. Então, meus irmãos, quando nós vamos contra a nossa vontade, mas nós vamos à igreja, mantemos a comunhão, muitas vezes outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema veem em nós uma força para que elas também vençam o mesmo problema. Então a comunhão reflete isso. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade uns dos outros, porque em Hebreus 10:25 nos alerta: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Fuja da solidão, busque a comunhão. Nós devemos também, irmãos, evitar a autoconfiança e o isolamento buscando aconselhamento bíblico. Isso é uma condição indispensável. Busque aconselhamento bíblico, um irmão maduro na fé que possa te ajudar. E ao mesmo tempo que isso é uma solução, isso traz uma responsabilidade sobre nós. Nós, como servos do Senhor, devemos estar preparados para ajudar aqueles irmãos que estão sofrendo.
porque muitas vezes pode chegar para nós. O irmão pode nos procurar e nos confessar as suas dificuldades, e nós devemos estar preparados para tratar. A tristeza profunda, ela pode escurecer a nossa visão a ponto de não reconhecermos as causas reais. E em Provérbios 11:14, nos lembra que na multidão de conselheiros há segurança. Então a Bíblia nos orienta que nós devemos procurar conselheiros nas nossas dificuldades. E por que um conselheiro bíblico é importante, meus irmãos? Porque existe uma coisa que se chama raiz de amargura, alertada em Hebreus 12:15. Cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Deixe-me lhe contar aqui minha experiência pessoal contra esse assunto. Muitas vezes nós vemos irmãos que têm uma ansiedade que não passa, uma tristeza que parece que não tem fim, e ficam rodando, e rodando, e rodando. E enquanto não chegar uma pessoa que consiga perceber que tudo aquilo é porque o seu coração está com uma raiz de amargura guardada lá dentro, deixe-me lhe informar, sua depressão e sua ansiedade nunca vai melhorar. A raiz de amargura, ela perturba, e pior, não perturba só a nós, ela perturba os que estão ao lado, ela contamina. Então, muitas vezes, nós temos a amargura de um familiar que nos fez mal e nós nunca procuramos resolver. Ou então nós saímos de uma igreja com um desgosto e com a raiva daquele pastor, daquele diácono, daquele irmão, e achamos que mudando de igreja, a gente vai resolver o problema e a amargura vai conosco. E passa ano, passa 2, passa décadas, e aquele problema não resolvido no nosso coração vai nos tornando amargurados, murmuradores. E a gente começa a dizer, não, eu estou assim porque eu estou trabalhando muito. Ou não, é meu mestrado e meu doutorado que está me sobrecarregando, eu não consigo ter mais ideias para escrever. Ou então, o meu pai morreu, um luto resolvido, quando na verdade ela vai achando soluções para um problema primário, que é uma raiz de amargura no seu coração. Então, irmãos, muitas vezes nós não conseguimos perceber e precisamos de um conselheiro bíblico sábio, que vá ao âmago da questão e procure nos mostrar se há alguma raiz de amargura que impeça o nosso crescimento ou que seja a causa daquilo que está ocasionando. Inclusive, porque ele pode ajudar na identificação de outras causas. Às vezes, como nós falamos ontem, pode ser o esgotamento físico. Nós não estamos lidando bem com o nosso corpo. Às vezes pode ser uma doença, como das quais nós citamos aqui uma lista, e ele deve nos orientar. Procure um médico. Então, o conselheiro bíblico, ele vai te ajudar a discernir se o problema tem causas físicas ou externas, ajudando a identificar a necessidade de procurar um médico, melhorar os hábitos de vida ou lidar ainda com problemas mais sérios espirituais. Nós devemos buscar comunhão com Deus por meio da sua palavra. Nós devemos ler a palavra de Deus perguntando que verdades esse texto tem que me leva à obediência e ao louvor do Senhor. Nós vemos, irmãos, lá em Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos. De forma que a palavra de Deus é a instância máxima da verdade. E é nela que nós devemos buscar a esperança e a solução para os nossos problemas. Nela nós vemos exemplos de homens e mulheres que passaram pelas mesmas agruras que nós. Jeremias dizia: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É lá onde nós encontramos essas verdades. Não podemos eliminar a depressão apenas com pensamentos positivos e coisas legais na nossa vida. Mas nós precisamos renovar a nossa mente com a verdade para nos conformarmos à semelhança de Cristo, como diz em Romanos 12:2.
Ao passo que nós também devemos saber que o Senhor nos fará ver os caminhos da vida. Na presença dele, a plenitude de alegria, e na destra dele, delícias perpetuamente. E onde nós encontramos isso? Na sua palavra. Então, não deixe, irmãos, de buscar a palavra de Deus, sempre procurando essas verdades. Não é ler por ler. É o que esse texto fala, eu traz de alegria e bênção e louvor ao Senhor ao meu coração. E uma outra forma de ajudar é olhar para as necessidades de outros que estão sofrendo. Como é? Eu estou aqui afundado na minha tristeza e eu tenho que me preocupar com outros que estão sofrendo como eu e ainda orar por eles? Sim, porque isso é uma ordem do Senhor. E quando nós fazemos aquilo que o Senhor ordena, nós seremos abençoados. 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros. E a forma que nós podemos demonstrar esse amor é por meio da oração. E deixe mais uma vez retomar o exemplo de Jó. Sabe quando foi que a sorte de Jó mudou? Quando ele orava pelos seus amigos que agora estavam padecendo do juízo do Senhor pelo que tinham feito injustamente com Jó. E a Bíblia nos diz que mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. De forma, meus irmãos, que orar pela necessidade dos outros não é só um mandamento, mas nós podemos ver que há frutos imediatos a partir dessa solução. E por fim, o último conselho bíblico que eu queria lhes dar é: evite o desespero, persevere. As Escrituras nos exortam a perseverar mesmo sem enxergar a saída, evitando a amargura e o ressentimento. Filipenses 1,6 nos diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ontem, um pastor conversando comigo sobre um determinado problema, disse assim: muitas vezes, irmão, eu não via solução, eu me sentia desesperado, mas eu perseverei. Eu fazia mesmo quando não tinha vontade. E hoje estou aqui. E é muitas vezes isso que nós temos que fazer: confiar em Deus e seguir em frente na esperança de que, se nós perseverarmos, Ele vai completar a obra que Ele começou em nós, até o dia de Cristo. E aí você pode dizer: ah, mas é fácil falar, não é você que está passando pelo que eu passo. Mas, irmãos, deixem-me lembrar que essas verdades que nós estamos aqui presenciando são testemunhadas há milênios por homens e mulheres que sofreram profundamente como nós. Spurgeon, por exemplo, muitas vezes Spurgeon foi pregar arrastado pelos seus diáconos, porque ele não queria nem se levantar da cama, mas ele perseverou até o fim. Ele foi fiel, assim como vários e vários outros homens de Deus no decorrer da história. Confie na palavra de Deus e nas promessas que ela nos traz, não nas mentiras do seu próprio entendimento e naquelas que Satanás quer colocar em nossos corações. Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Ele sabe que nós estamos num mundo corrompido e permite que às vezes os sofrimentos ocorram para propósitos eternos. 1 Pedro 6,7 diz: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então existe um objetivo, muitas vezes, para o nosso sofrimento, e às vezes isso é a glória de Deus. E nós devemos perseverar, confiando nos caminhos do Senhor. E no Salmo 34:8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Observem a ordem, não é vede e provai. A ordem é provai e vede. Então siga em frente, meu irmão. Experimente da graça de Deus e você vai ver que o Senhor é bom. E frente a todos
esses elementos bíblicos e essas verdades preciosas que nós temos aqui. Medicamento. Eu devo utilizar? Tem espaço para medicamento dentro deste problema? E aqui é um ponto que muitas vezes é tratado de uma forma muito equivocada. E mais uma vez eu quero trazer os irmãos para uma análise científica, bíblica e equilibrada sobre o assunto. E a minha resposta é: devo utilizar medicamentos? E eu digo, depende. Depende. E nós vamos ver aqui sobre o assunto. A primeira coisa que eu queria abordar com os irmãos sobre esse assunto é a relação que há entre o sofrimento que nós passamos e a obra de Cristo. Ao mesmo tempo que a obra de Cristo nos alivia dos sofrimentos que decorrem da queda do pecado, Atos 10, 38 nos mostra que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, a redenção de Cristo nos alivia da desgraça que o pecado traz sobre nós, e Cristo curou, Cristo expulsou demônios, Cristo ressuscitou e aliviou as dores de muitos. Mas há um aspecto da obra de Cristo quanto ao sofrimento, no tocante que o sofrimento também nos une a Cristo. 1 Pedro 4,13 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, nós podemos ver aqui esses dois componentes que nós devemos ponderar. Ao mesmo tempo que a redenção de Cristo nos alivia do sofrimento do pecado, existe um tipo de sofrimento que é benéfico e nos une a Cristo e a sua redenção. De forma que buscar o alívio imediato do sofrimento, sem compreender a agenda do Senhor de transformação por meio das dificuldades, é uma visão incompleta e equivocada do que Deus deseja fazer em nossas vidas. Então a medicação ela pode ser um meio legítimo para aliviar o sofrimento, mas nós devemos entender que o alívio dos sintomas não deve impedir que percebamos como o Senhor age e nos transforma durante o processo. Meus irmãos, deixe lhes dizer, nenhum remédio na face da terra é capaz de colocar ou tirar emoções ou sentimentos do seu coração. Nenhum. Você pode tomar qualquer um do A ao Z, ele não vai tirar nem colocar sentimentos no seu coração. E daí, por isso, o remédio não vai ser a solução para o seu problema de forma exclusiva. Em alguns momentos eles podem ser úteis, mas nós devemos ponderar que descansar no Senhor, evitando tanto o excesso do sofrimento como uma ausência completa do sofrimento, deve ser evitada, porque isso pode nos afastar do Senhor. O excesso de bênçãos materiais e de problemas foi a causa da queda de grandes homens. Por exemplo, Davi estava num momento lá à tarde, descansado, sem problemas, foi dar uma volta na varanda do palácio. E aí os irmãos já conhecem a história do que aconteceu, nunca mais teve paz na casa de Davi. Salomão vivia um reino de abundância, de riqueza, de glória e sabedoria. Resultado de 1 Reis 10 e 11, caiu na idolatria. Então, irmãos, o conselho que Provérbios nos dá é: Senhor, não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não aconteça que estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Nós devemos procurar sabedoria, meus irmãos, de entender até onde aquele sofrimento vai começar a trazer dano ou vai deixar de causar o benefício, como nós vimos. Nós não devemos ser apressados em rejeitar o sofrimento como algo que Deus permite para um propósito. Nem tampouco nós devemos ter um pensamento
ou uma postura espiritualizada que evita o uso de medicamentos, como se Deus não usasse dos meios da graça para auxiliar no refinamento do nosso caráter. Então, a visão ponderada que eu encaro aqui é que o desenvolvimento da ciência e dos medicamentos é uma boa dádiva do Senhor. A ciência explora as complexidades do mundo criado por nosso Deus e busca aliviar, por meio da graça que Cristo nos dá, as misérias que nós experimentamos como criaturas caídas. No entanto, a medicação ela deve ser apenas um componente dentro do tratamento integral, corpo e alma, que tem Deus como centro. Nós não podemos encarar a medicação como uma porta de salvação. E aí existem duas formas como nós podemos reagir frente à medicação. E aqui nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes a pessoa inicia o uso da medicação, os sintomas se aliviam, e em grande parte os sintomas vão aliviar mesmo, mas as emoções continuam lá, porque medicamento não trata emoção nem sentimento. E a pessoa relaxa, estou melhor, e confia no remédio, abandona o aconselhamento bíblico. E o problema vai continuar exatamente onde ele está, ou até pior, porque a pessoa começa a depender do remédio. Já que não tratou o seu problema, ela vai precisar continuar usando a medicação para que os sintomas fiquem sob controle. Mas ao tempo também nós podemos ter uma posição de gratidão e uma busca mais fervorosa de Deus em resposta ao sucesso da medicação. De fato, os remédios, eles organizam um pouco as ideias numa mente às vezes bagunçada e possibilite que você consiga identificar alguns problemas de forma mais racional e assim possa tratar de forma mais adequada. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de lidar com pessoas em depressões graves. Meus irmãos, é uma bagunça sem fim. Muita gente não consegue dizer coisa com coisa. E às vezes, por vários encontros, a pessoa não consegue dizer uma palavra de tão afundada que está no seu problema. Então, nesse contexto, a medicação ajuda a pessoa a organizar a cabeça, porque ela minora os sintomas, para que a pessoa consiga pensar e raciocinar e examinar o seu coração e aí identificar a causa real do seu problema. Ao mesmo tempo que o compromisso da confiança na fidelidade e na bondade do nosso Deus em relação agora à falha da medicação. Existe uma porcentagem de pacientes que realmente não melhoram com a maioria das medicações que nós temos. E às vezes essas pessoas, em vez de confiar na soberania e no cuidado do nosso Deus, entram em mais desespero ainda. E isso é a postura errada. Quando nós não respondemos a determinadas medicações ou tratamentos, nós devemos responder com mais compromisso e confiança ainda no Senhor. Então nós devemos evitar colocar a âncora da solução deste problema no uso de medicamentos. E existem razões problemáticas pelas quais algumas pessoas querem ou não querem usar medicações. A razão problemática de querer usar medicações é a busca por um alívio imediato, sem avaliação das causas profundas. Nós já falamos, o remédio ele não coloca nem tira sentimento nenhum do coração. Ai, essa pessoa não tinha isso, mas ela começou a tomar o remédio e se suicidou. Olha, meus irmãos, remédio nenhum coloca a ideação suicida ou tira a ideação suicida da cabeça de ninguém. Essa ideia já estava lá. Só que ela talvez não tenha sido abordada. E às vezes a anedonia, aquela falta de vontade de fazer as coisas está tão grande que a pessoa não tem coragem nem para isso. Mas quando começa a tomar o remédio, ela ganha coragem. E ela vai lá e faz. Os maiores índices de suicídio se dão justamente nas primeiras semanas de medicação, quando o paciente começa a melhorar da anedonia, que é o primeiro sintoma que começa a melhorar com as medicações. E daí, se eu não tenho alguém experiente para perguntar,
Você já pensou em tirar a sua própria vida? Essa pessoa vai cometer uma grande tragédia na sua vida, porque nós deixamos de abordar todos os sintomas. Ou ainda nós queremos usar medicações por pressões de familiares ou amigos que não gostam de nos ver sofrendo e querem eles mesmos aliviar a carga que estão sobre eles e fazem com que nós tomemos a medicação. Mas também não querer usar remédios tem algumas razões problemáticas. Primeiro, orgulho e autoconfiança. Eu consigo ser forte sem remédios porque eu sou um homem de Deus. Ou então, uma visão espiritual distorcida. Se eu confiar mais em Deus, não precisarei de medicação. Ou ainda, o medo do julgamento dos outros. Se eu precisar de remédios, tem algo muito errado comigo. De forma que nós devemos evitar tanto uma posição como a outra, buscando o uso equilibrado e correto. E mais uma vez, sendo bem redundante, repito, toda depressão precisa de aconselhamento bíblico, mas nem toda depressão precisa de médico ou de remédio. Então, meus irmãos, usar este meio da graça que Deus nos deu deve ser algo que nós devemos ponderar com os nossos conselheiros para que nós possamos usar isso de forma adequada. E aqui eu gostaria de abordar que existem certos tipos de doenças psiquiátricas que requerem uso por 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano ou até mesmo para o resto da vida medicação. Nós não teremos tempo hábil para falar sobre esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar, mas esse é um dos exemplos que nós podemos usar. E eu gosto de usar uma ilustração ortopédica. Você leva um corte superficial no pé e precisa dar uma sutura, dar um ponto. Aquilo dói. Você vê que tem uma ferida no pé. Mas dali a 10, 15 dias, a ferida fechou, você tira os pontos e a vida segue. Mas existe algumas vezes que nós machucamos a nossa perna e o osso quebra. E aí você vai ter que engessar, vai ter que passar ali uns boas semanas, às vezes meses, imobilizado, dependendo da gravidade da fratura até cirurgia. Mas o osso emenda de novo e você segue a vida. Outras vezes acontecem alguns problemas em que é necessário amputar a perna. E você nunca mais vai ter sua perna porque ela precisou ser amputada. E para sempre você vai precisar ou de uma muleta ou de uma prótese para poder andar novamente. Nenhuma analogia é perfeita, mas reparem, alguns problemas mentais e espirituais trouxeram tanto dano e uma alteração na conformidade das redes neuronais de tamanha monta que a medicação sim pode ser necessária de forma permanente. Meus irmãos, um paciente em mania no transtorno afetivo bipolar é a coisa mais triste que vocês possam ver. É muito. Lembram, eu acho que vocês vão lembrar daquele caso de uma mulher que encontrou um mendigo na rua e aí teve relações com ele, isso saiu na mídia e o marido foi lá e foi atrás e resgatou. E aí todo mundo perguntou, mas por que o marido foi atrás e foi pegar a mulher que estava... Porque o marido sabia o que ela tinha. Essa mulher sofria de transtorno afetivo bipolar do tipo 1. Tinha deixado de tomar as medicações e estava em fase de mania. Então, justifica o pecado que ela fez? Não. Não, foi erro, foi pecado. É pecado, não é? Mas se ela tivesse tomando a medicação, esse erro teria sido evitado. Depois ela voltou ao tratamento e as coisas melhoraram. E isso nos ajuda a compreender a resposta desse marido, que foi muito sábio. Ele sabia das dificuldades dela e que ela tinha abandonado o tratamento. E eu poderia dar outros exemplos aqui que eu tenho de pacientes que sofrem com esse mal. Então, meus irmãos, em alguns momentos a medicação pode ser útil,
E algumas vezes ela precisa ser usada de uma forma definitiva. E nós não devemos ter preconceitos com isso, porque assim como o hipertenso ou diabético vai precisar de medicamento até os 150 anos, se assim viver. Né? Eu estou sendo mais bondoso do que o pastor Marcos, né? Deu até 90, mas eu vou confiar na misericórdia do nosso Deus. Às vezes os transtornos mentais também precisam disso. E nós precisamos descansar que isso é um meio de graça que Deus usa para nós vivermos uma vida melhor ao serviço dele. E eu gostaria de deixar alguns conselhos de quando nós devemos orientar ou quando nós devemos procurar uma avaliação médica urgente. Então, se você é um conselheiro ou se você passa por problemas com isso, existem algumas coisas que você deve se atentar para que imediatamente você procure ajuda médica. Vou olhar um pouquinho para cá, né? Que eu fiquei olhando tanto para cá. Vamos lá. Primeiro, sintomas graves e contínuos. Se você permanece ou vê pessoas que permanecem deitadas na cama dia após dia, numa tristeza profunda, que não melhora, com sintomas que não parecem melhorar, que não quer mais comer, que não quer mais dormir, ou que dorme o dia inteiro. Meu irmão, eu vi alguns livros que disseram assim, amarra a pessoa, levanta, empurra. Isso não vai resolver. Porque colocar a pessoa em pé e obrigá-la a fazer as coisas não vai mudar o seu coração. A pessoa precisa de um tratamento que já tem disponível, que já está disponível e que Deus nos forneceu. Segundo, você trata no aconselhamento por 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 e observa que apesar de escacaviar tudo, de esquadrinhar tudo, a coisa não está andando, não está progredindo. Encaminhe para um médico, porque às vezes ele consegue enxergar além e consegue te dar uma orientação melhor. Segundo, se houver delírio e alucinação. Se a pessoa disser que escuta vozes, ver pessoas andando em casa, mania de perseguição, alguém está me perseguindo e não existe essa pessoa perseguindo, procure ajuda médica urgente. Isso muito provavelmente não é depressão, é outra causa. O quarto, o alto risco de suicídio. Então, no primeiro encontro que você tiver com uma pessoa que precisa ser tratada com isso, nunca deixe de perguntar: você já pensou em tirar sua própria vida? Porque isso é uma urgência psiquiátrica. Isso precisa ser tratado com brevidade, precisa ser visto com pessoas com experiência em tratar este assunto. E por fim, também gostaria de dar alguns conselhos quando as pessoas já chegam tomando medicação. Então, se chega uma pessoa que está passando por esse problema e já está usando a medicação, deixe-me lhe dar um conselho. Não mexa. A menos que você seja um prescritor e tenha noções de todos os riscos que a pessoa possa ter na retirada súbita da medicação. Deixe a medicação lá. A menos que você identifique graves sintomas ou efeitos colaterais. Daí você vai sugerir que a pessoa volte ao seu médico e a partir daí ela vai sugerir uma troca ou a retirada gradual de medicação. Eu tenho pacientes também que melhoraram quando a medicação foi retirada. Às vezes o que precisa fazer é tirar o remédio mesmo, porque esses remédios, como todos os outros, têm efeitos colaterais. E às vezes a piora dos sintomas é efeito colateral do remédio. Então, se a pessoa está tomando e está evoluindo bem, deixa. Se tem efeito colateral, não vai querer ser médico sem ser. Pede para a pessoa voltar no médico, porque retirada dessas medicações tem riscos. Assim como o início é gradual, a dose nunca começa na de tratamento. A gente sempre vai começando progressivamente. A retirada deve ser gradual também. Se a pessoa não está tomando medicação, mas sugere a você, será que eu devo tomar? Minha sugestão é: espere.
tenha alguns encontros com essa pessoa de aconselhamento. Veja a causa real do sofrimento e avalie, não esquecendo desses sintomas de gravidade, porque às vezes a pessoa vai responder, e na grande maioria das vezes ela responde ao tratamento bíblico e à confrontação bíblica e não vai precisar de remédio. Mas sempre lembre que essa consideração e esse alívio dos sintomas é algo que deve ser lembrado por nós. Agora, se durante o aconselhamento a pessoa cresce espiritualmente, você observa que há uma evolução no reconhecimento dos problemas do coração, da leitura bíblica, do serviço ao Senhor, mas a tristeza e a depressão não parecem melhorar, oriente a pessoa a procurar um médico, porque outra doença pode estar vindo, como doença de Parkinson ou síndromes demenciais, que podem ser causas de tristezas e depressões ocultas. Então, se a pessoa cresce espiritualmente e se desenvolve, mas aquele sentimento parece não melhorar, deve ter causa orgânica na jogada. E vocês devem orientar o paciente ou o aconselhado a procurar. De forma, meus irmãos, que esse é um tema delicado e que merece o nosso cuidado. Um cuidado equilibrado, sempre na dependência e na sabedoria do Senhor, para que o tratamento da depressão seja pleno e eficaz, integrando o corpo, alma e espírito sobre a graça e a soberania do nosso Senhor. Então, frente ao que nós conversamos, nós temos uma noção de que a depressão é um sofrimento real e complexo, que requer uma resposta sábia e equilibrada. O tratamento da depressão deve ser um ministério integral, que envolve a renovação da mente pela palavra, a oração constante, a comunhão dos irmãos, o aconselhamento bíblico sábio e, quando necessário, o uso responsável da medicação, sempre sobre a graça e direção do nosso Deus fiel. Então, meus irmãos, meu desejo hoje é que os irmãos tenham uma noção de que nós devemos tratar esse problema de uma forma equilibrada. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a solução está. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A nossa esperança está no Senhor, meus irmãos. Amém? Dois avisos antes do recesso. A reunião, com os representantes de seminário, o pastor Wagner, 15 horas aqui hoje. O pastor Marcos Granconato, num dos seus livros, é um dos livros, Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, ele tem várias anotações nesse livro, e ele acha que vendeu, e ele precisa, porque ele precisa desse livro. Então, se você tem esse livro, Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, tem algumas anotações, vai devolver. Você comprou, que ele devolve o dinheiro. Não leve, ele precisa desse livro. Inclusive, ele está fazendo essas anotações que precisa, então, façam isso, meu irmão. Devolva o livro do homem. Vamos para um recesso, tomar água. Usar banheiros é aqui à esquerda e no primeiro beco à esquerda. Pastor Orivaldo recuperou a carteira de todos os documentos, graças a Deus.